Começou na passada sexta-feira, 29 de janeiro, em Mirandela e Peso da Régua. Depois, no dia 30, aconteceu em Marco de Canaveses esta volta a Portugal que a AJAP deu início com o objetivo de salientar o que está mal, o que deve ser melhorado nos territórios rurais. Tenho comigo o diretor-geral da AJAP, o engenheiro Firmino Cordeiro, que eu saúdo e agradeço o estar connosco. Mas antes de avançarmos com este tema, qual é o olhar que a AJAP faz para esta calamidade que atingiu principalmente o centro do país, engenheiro? Bom dia. Bom, muito bom dia. De facto, temos agora de nos voluntariar com quem precisa, para estar solidários com quem de facto está a atravessar uma crise que ninguém estava à espera, que muito menos as pessoas que foram vitimizadas por ela própria, ou seja, este temporal, esta tempestade, que também ninguém quase previa que tivesse a dimensão que teve, as torrentes que teve, os ventos, as chuvadas. Isto está a ser muito complicado para muita gentinha que veio assim perder o seu dia-a-dia, o seu ganha-pão, as suas pequenas empresas e médias e grandes. Estamos a assistir a tudo um pouco, obviamente, e toda a solidariedade é de facto manifestamente muito pequena em relação à dimensão de todos estes prejuízos, tantas perdas e perdas humanas até, que já causou esta tempestade. Esperemos que fique por aqui, mas não se prevê porque os caudais, os solos, está tudo cheio, as barragens têm de libertar água, e temos o pior, nomeadamente aí na vossa região do Mondego, que de facto o Mondego ainda possa subir mais o seu caudal e trazer mais prejuízos. Portanto, só temos a lamentar, vamos ver se conseguimos ser solidários em algum momento, de que forma é que a AJAP pode apoiar alguns dos seus associados e alguns dos seus produtores, população em geral. Temos de equacionar isso na direção, porque acho que tem de haver aqui uma união, que já está a acontecer, obviamente que já está a acontecer. Este país é um país muito solidário, mas vamos ter de nos juntar todos a esta causa. Para já, é o que temos a dizer, já estão anunciados meios, não sei se estão todos no terreno, espero que sim, espero que esteja todo o país, todas as instituições. Temos ouvido algumas queixas, como é evidente, há sempre pessoas mais exaltadas devido à sua situação, e compreende-se todos estes momentos, mas espero que de facto esteja à altura, que o país e as organizações do país estejam à altura de minimizar o mais possível, temos de minimizar o mais possível todos estes entraves na vida das pessoas. Acha que poderá haver agricultores perante esta calamidade desistam da sua atividade de vez? Ou somos de certa forma resilientes e vamos tentar mais uma vez, vamos acreditar? Claro que sim, Sr. Carlos, e para todo o auditório, mas a questão é que estamos a ser muito afetados. Afinal, Portugal, contrariamente a que os mais críticos afirmavam sobre isto, nós somos muito suscetíveis às alterações climáticas. Já testamos bem o fogo, já testamos bem os incêndios, já sabemos bem o que é isso. Tempestades assim fortes em pleno inverno, com ventos, com chuvas, com inundações, já não estávamos tão habituados no país, porque de facto as infraestruturas foram resistindo, mas a avalanche desta dimensão, pelos vistos, não estão preparadas, e mais do que isso, nós também não estamos preparados. Portanto, nós temos que contrariar isto o mais que pudermos, porque viu-se a fragilidade de algumas estruturas, de algumas infraestruturas, de próprias árvores que porventura já estão muito avançadas na cidade e podem com facilidade tombar, digo isto até nos centros urbanos, pequenos e médios e grandes. Portanto, há todo um conjunto de situações que nós temos de ir acautelando, e as autoridades têm de olhar para esta realidade, porque não estamos só apenas expostos aos incêndios, que são devastadores, e aqui, como dizia o Sr. Carlos Gaspar, são muito desanimadores, nomeadamente para as áreas agrícolas, e aqui pode acontecer, pode levar a este sentimento também. É que há avalanches desta natureza, intempéries desta natureza, flagelos desta natureza a repetirem-se com uma frequência tão grande como aquela que estamos a assistir, ainda no verão passado, ou há um verão, há 2, há 3, temos tido este problema, e agora com este tipo de cheias, bem, enfim, eu acho que nós temos de ligar aqui o SOS muito grande, estabelecer
ver junto à União Europeia o sistema de seguros universais, agrícolas e não só, infraestruturas, porque tem de abrir mais possibilidades em termos de segurança de intempéries, e o Estado e a União Europeia têm de acautelar isto, porque senão depois não há dinheiro que resista para fazer frente. E as linhas de crédito, com toda a sinceridade, valem o que valem e valem muito pouco para a gente que ficou sem nada. Portanto, às vezes podem até querer recorrer, pode existir essa vontade e podem não ter essa possibilidade. Portanto, eu acho que isto é um grande alerta. O fogo já conhecíamos esses alertas, embora também não estamos preparados para ele, por mais que esteja tudo trabalhado, tudo escrito, tudo identificado, mas no terreno não se está a fazer o que é necessário, e aqui acho que, com toda a sinceridade, está a acontecer exatamente a mesma coisa, porque também não estávamos preparados para intempéries desta natureza. Portanto, há que preparar algumas pequenas coisas e outras grandes, por forma a que possamos atenuar o mais possível as consequências destas catástrofes que não conseguimos evitar. Elas são agentes da natureza e não conseguimos fazer nada. Engenheiro, na gala de aniversário prometeu e já está na estrada. Ou seja, prometeu e está a cumprir este Rural Innovation Challenge. O que é isto? Não prometi a volta a Portugal, mas é mesmo a volta a Portugal que se trata. Foi assim que anunciamos no último comunicado. Portanto, a gala é o evento de comemoração, de enalteção, de enaltecer as pessoas que se destacaram, as pessoas que se destacam nestas 4 categorias do Rural Innovation Challenge. Portanto, são 4 categorias, 3 prémios em cada categoria, um total de 12 prémios. É isso que vamos fazer no final de cada ano, em cada gala. Portanto, alguma tinha de surgir primeiro. Surgiu primeiro o evento de gala para mostrar ao país o que era, e para além disso, também irmos ao local que não é frequente dos agricultores, ir ao casino, porque também não temos meios para isso, mas foi só apenas para mostrar que estas atividades ainda são um jogo, e a prova disso são estas intempéries, que de vez em quando perdemos tudo quando achamos que as coisas estão bem. Portanto, eu acho que provavelmente não é para se repetir, porque há muitos locais no país, e nós teremos de levar estes premiados, enaltecê-los e que sejam conhecidos nos diferentes territórios rurais, para que as pessoas percebam que é possível, de facto, inovar-se, aumentar-se em tecnologia, modernizar-se o setor, e não só, a expectativa de outras atividades que possam surgir mais ligadas ao território, através do jovem empresário rural. É isso que nós queremos, no fundo, anunciar, divulgar e insistir, é que é possível rejuvenescermos um pouco mais as atividades destes territórios, apostando em mais jovens agricultores, apostando em mais jovens empresários rurais, ou seja, atividades não agrícolas. É necessário apostar, porque muitos dos comércios, das atividades mais tradicionais não agrícolas nos territórios, nas freguesias e alguns concelhos, estão a perder. Portanto, à medida que as pessoas vão ficando mais idosas, estes proprietários destas pequenas e médias empresas, e algumas com alguma dimensão, não vão tendo sucessor, porque de facto a expectativa não é a melhor para jovens, porque há perda de população. Nós assistimos a uma perda de população nestes territórios praticamente desde o final do século passado, o que quer dizer que desde 2000, 2010, 2020, nós temos olhado para os números que nos dão os diferentes censos e as estatísticas e estudos que têm sido feitos. Nem mesmo esta última entrada pela imigração de pessoas ao país também não é nestes territórios que eles se vão fixar. Eles fixam-se nas zonas mais litorais, zonas mais urbanas, onde é que efetivamente há mais oferta de emprego, no turismo, na restauração, na construção. Ou seja, nós estamos mesmo a abandonar uma parte significativa do país, e o que esta gala, uma vez por ano, pretende enaltecer é aqueles jovens que são capazes de resistir, que ainda são otimistas em investir, e nós queremos contribuir para que se melhore todo este ecossistema de empreendedorismo e de inovação rural, à volta destas duas figuras tão determinantes. Uma está legislada, obviamente, desde que nós entramos na União Europeia, que é o jovem agricultor, e a outra necessita urgentemente que ela seja operacionalizada, que sejam introduzidos meios, a que haja aqui uma cooperação
entre vários ministérios, o da Agricultura, onde é que ela nasceu, nomeadamente através das iniciativas GAL, Grupos de Ação Local, Iniciativa Líder, e depois uma interação muito forte do Ministério da Economia e da Coesão Territorial. Esta figura do jovem empresário rural é uma figura de coesão territorial, é extremamente importante equilibrarmos mais o investimento, mais o desenvolvimento do país, diminuirmos as simetrias entre os territórios urbanos e os territórios rurais. Elas continuam a aumentar, apesar de se investir mais dinheiro através de projetos, através de iniciativas, quer sejam nas zonas urbanas, essencialmente são nas zonas urbanas, algumas também nas zonas rurais, mas elas têm de ser concertadas, têm de ter uma estratégia entre várias entidades públicas e privadas, por forma a que os investimentos, a fixação de pessoas, se perpetue no tempo, que não sejam apenas projetos de curta duração, 2, 3 anos, que fazem algumas iniciativas, investiu-se dinheiro, ficaram algumas coisas, mas ficou muito pouco. E o que não ficou foram jovens, foram empresários com vontade de seguir uma vida, claro, sempre a necessitar de algum apoio, mas é muito melhor ir fornecendo algum apoio do que despejar dinheiro, e permite uma expressão, de uma forma até em determinadas quantidades num período curto, e depois não existir um acompanhamento técnico, um acompanhamento a quem se instalou e a quem necessita permanentemente de assistência técnica, por forma a que as suas explorações e as suas empresas possam seguir um caminho de resiliência. Como disse, nós somos resilientes, mas temos de nos preparar para ser ainda mais resilientes. Nós temos de colocar os nossos instrumentos, o que temos à nossa disposição, os meios, os equipamentos, a tecnologia, a inovação, a previsão. Nós temos de ter tudo isto à nossa volta, porque senão assim não há empresas que lidam com o campo diretamente e com as intempéries secas e com as intempéries cheias, e outras estruturas nos territórios empresariais também, se nós não tivermos mais população, se não tivermos mais consumidores, isto é uma população num consumo mais direto, local, produzir local, consumir localmente, mas também outras infraestruturas que podem produzir para o mundo, se de facto tivermos uma boa rede de internet e tudo o resto que falei até agora. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer nestas sessões, nesta volta a Portugal, é organizar nas diferentes escolas profissionais, não só da agricultura, como muitas outras, de turismo, de desenvolvimento territorial, de atividades equestres, de turismo de natureza, de hotelaria. Nós temos de ir a várias escolas profissionais, divulgar a futuros jovens, empresários rurais ou até agricultores, divulgar aquilo que os territórios têm para lhes oferecer. Portanto, e os municípios, acima de tudo os municípios, aliás, nós estamos a convidar para cada uma das sessões, e vão ser várias no país, um representante do município, muitas vezes vereador, já tivemos em Peso da Régua, o vice-presidente do município esteve presente, representantes que têm estado sempre, a senhora vereadora de Marco de Canaveses também esteve presente, o presidente da junta local, e eles no fundo vão dizer a esses jovens quais são as ofertas que o município tem, nos seus gabinetes de apoio ao empreendedorismo, nas ações, e também falar do seu concelho, do seu território, em termos de oportunidades, daquilo que pode acontecer. Portanto, estas que começaram agora, Mirandela, Peso da Régua, Marco de Canaveses, tiveram muito sucesso, os alunos foram inexcedíveis, os professores também, e a vontade, as perguntas que colocaram no final da sessão, no período de debate, foram de facto interessantíssimos, porque de facto há uma vontade das pessoas inovarem e de colocarem em prática, porque estes cursos são muito práticos, é de uma experiência brutal o que estes alunos aprendem ao longo destes 3 anos, nomeadamente nesta área de ensino, 9º, 12º, portanto, tem uma componente prática bastante elevada, e isto é que os faz distinguir. Portanto, as categorias são, eu falei nesta do rural e do jovem empresário rural, que é uma categoria muito vocacionada para o ensino socioprofissional. Depois temos a Academia Rural, muito vocacionada para o ensino académico,
superior, quer nas universidades, quer também nas escolas superiores, e também aqui vamos além apenas das escolas agrárias, onde é que se lecionam já vários cursos, mas também ir ao encontro de outros cursos noutras áreas, por forma a que o turismo rural, uma oferta, nós temos de promover uma oferta maior de turismo rural nestes territórios, porque o turismo rural pode ser uma boa fonte de receita, mas temos de ter um turismo mais low cost, um turismo de freguesia, um turismo de valorizar este património, valorizar aldeias que estão semidesertas porque não têm ocupação, todas aquelas casas têm dono, só que esses donos não têm esperança, têm outras vivências em territórios urbanos, têm outros empregos, já não frequentam muitas vezes esses locais, e aqui pode existir filhos ou netos que queiram agarrar este desafio e possam reconverter muito deste potencial e aumentar a nossa oferta, ou aumentar, dar a conhecer serras lindíssimas, vales, paisagens, através de outras formas de promover este turismo rural, eu não digo de grande escala, mas digo turismo rural para gente que gosta da natureza, gente que gosta do silêncio, do repouso e destas mais-valias que isso significa até para a nossa saúde. E depois as duas categorias já empresariais, digamos assim, os jovens agricultores, que nós estamos a divulgar isto também para jovens agricultores já instalados, para apresentarem as suas experiências, para apresentarem os seus projetos, para apresentarem aquilo que lhes está a correr bem e menos bem, mas, portanto, a candidatura abrange a jovens agricultores já instalados nessa primeira categoria do jovem agricultor, e depois também o jovem empresário rural. Efetivamente, enquanto jovens empresários rurais, figura que saiu desde janeiro de 2019, confesso, não temos a certeza, porventura podemos encontrar alguém que mesmo sem mais-valias, mesmo sem apoios ao seu investimento, olharam para este estatuto e acreditaram que um dia pudesse ser possível ter apoios. Por enquanto eles não tiveram umas majorações muito parcas durante o período de 2019 ou 20 até 2024. Ainda não aconteceu isso também com estes governos, com estes dois governos de Montenegro, o 24º e agora o 25º, mas de qualquer maneira o primeiro foi muito curto e não saímos, e temos tido o país em eleições quase constantes, ou seja, tem sido aqui um fluxo de eleições intempéries, pelos vistos isto parece que se vai multiplicando, infelizmente, e agora esperemos que o governo possa assentar e possa olhar a estas prioridades. Nós estamos a fazer o nosso esforço também, junto das diferentes forças políticas, obviamente, partidos que suportam o governo, partidos também da oposição, que este fenómeno da interioridade, do despovoamento, do envelhecimento da população, do abandono de todas as atividades da agricultura, mas também de todas as outras atividades, cais não agrícolas, o comércio, pequenas indústrias, pequenas transformações. Portanto, ou seja, existe aqui uma panóplia de pequenas instituições e empresas que podem surgir, mas estão a definhar, mas elas podem surgir se de facto existirem apoios e com uma porta de entrada de investimento muito grande para este turismo que eu acabei de falar. Portanto, jovens agricultores, vamos tentar encontrar os jovens empresários rurais que se foram instalando por aí ao longo do tempo, a seu conto e risco, sem existir praticamente nenhum apoio. Existem, efetivamente, alguns apoios no turismo, mas confesso, Sr. Carlos, parece que estamos voltados para o grande turismo, parece que estamos voltados para as zonas mais urbanas, as zonas mais desenvolvidas. Nós temos que criar incentivos para que nos territórios rurais, nos territórios de baixa densidade, nos territórios vulneráveis, nas zonas de montanha, existem efetivamente incentivos. Eu sei que é difícil, esses territórios, pela sua perda de população, por tudo o que conhecemos, que é difícil jovens ainda acreditarem que podem ter sucesso, mas se nós só podemos fazê-lo de uma forma, é apoiá-los, não só apoiá-los financeiramente, como também os seus municípios, as organizações como a AJAP,
empenhadíssima nisso, podemos de facto criar ecossistemas de empreendedorismo, de inovação, de gestão, que lhes permitam a eles acreditar que é possível contra tudo e contra todos, que é uma expressão que deve ser utilizada neste caso, vencer nestes territórios, mas para isso o país tem de estar unido, as forças políticas têm de estar unidas à volta deste desidrato nacional, que é combater, e repito e termino, o abandono destes territórios, o abandono destas atividades, o abandono, o despovoamento acelerado que temos tido, e também o envelhecimento da população. Fecham escolas, fecham um conjunto de serviços porque efetivamente não há pessoas. Portanto, quando o Estado chega a este nível, o Estado reconhece que não teve capacidade suficiente para inverter isto. Portanto, temos de juntar organismos públicos, organismos privados, organizações, por forma a que nós possamos atenuar e depois ir invertendo esta tendência. Portanto, a nossa gala já Portugal Winners, um só evento no final de cada ano, e esta volta a Portugal com todos estes desafios que lançamos, que seja um mote para, em muitos, muitos locais deste país, eu espero fazer umas 40 a 50 sessões, não é brincadeira, portanto, eu e os organizadores de todo este evento, os parceiros, por forma, e os municípios, da maneira que estão a aderir, se tudo correr bem, vão continuar a aderir, possamos ter sucesso e um dia possamos ser contemplados com uma legislação que permita que, de facto, esta figura do jovem empresário rural seja operacionalizada, nomeadamente a bem do país e a bem dos territórios e a bem de Portugal. E nós aqui iremos dar voz precisamente a cada uma dessas sessões, para cada uma dessas 40 pontos de reflexão e principalmente mostrar as potencialidades, as várias oportunidades que estes territórios têm para que as pessoas possam aproveitar. Engenheiro, mais uma vez obrigado e parabéns pela dinâmica que a JAP tem vindo a impor em nome de todos aqueles que acreditam ainda no futuro da agricultura portuguesa. Um abraço grande, um dia feliz para si. Muito obrigado. Até o próximo. E só para dizer que a esta hora o sol começa a querer brilhar em Coimbra, que para nós é uma belíssima novidade, porque é preciso alguma paz, alguma trégua neste momento de muita chuva, de muito frio, de muito vento. Frio, felizmente não, estamos neste momento com cerca de 9 graus, mas a verdade é que sabe bem ver este sol quando há tanto para fazer, há tanto para limpar, há tanto para reparar. Quando os galos cantam... Começa o Regional Rural. Bom dia!